Olha só, a estimativa de produção de trigo no Brasil ultrapassa 8 milhões de toneladas. Mas, por outro lado, deve importar mais de 7 milhões de toneladas do cereal. Vamos saber o motivo dessa dependência do exterior no fornecimento da commodity. Quem fala com a gente é Jonathan Pinheiro, consultor de trigo da Stonex Consultoria. Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos, tudo bem? Tudo ótimo, Jonathan. Realmente, nós temos aí uma produção talvez um pouco menor do que a esperada, muito devido às condições climáticas, né? Assim eu creio. Exatamente, o Brasil teve uma boa safra até em relação ao volume, 8,2 milhões de toneladas, ainda assim é uma das maiores safras que o Brasil tem. Foi bastante prejudicada principalmente por esse forte El Niño que a gente teve. O sul do país foi muito prejudicado, é onde há a maior concentração da oferta de trigo no país. Mas o clima prejudicou muito a qualidade do trigo. Então, apesar da gente ter um volume satisfatório relativamente grande de trigo dentro do mercado interno, a gente tem um grande problema com relação à qualidade. Então, esse trigo, em grande parte, não atende à demanda da indústria doméstica. E aí, há uma necessidade grande também buscando atender essa demanda, acabar indo ao mercado internacional buscando volumes maiores, né? Essa importação, ela não é nada tão fora do normal. O Brasil ainda continua sendo um grande importador mundial, apesar de ter exportado trigo ao longo dos últimos anos, e deve novamente exportar trigo esse ano ainda, escoar boa parte desse trigo de baixa qualidade, mas ainda assim é um crescimento muito grande em relação ao ano passado, que foi um dos menores volumes de importação da história do país, né? Então 7 milhões é um pouquinho acima da média, mas também não é um volume muito fora do normal, né? Perfeitamente. E Jonathan, nesse caso também, ele impacta direto no valor, né? A questão da qualidade é fundamental nesse sentido, né? Exatamente, né? Obviamente, o Brasil tendo que buscar mais trigo no mercado internacional, o preço acaba ficando um pouco mais alto. O mercado interno vai olhar cada vez mais para as paridades de importação, então vai buscar trabalhar com um produto que é dolarizado no mercado externo, que tem custos logísticos mais altos, então isso tudo acaba impactando no preço doméstico também. A oferta limitada no mercado interno de trigo de qualidade também acaba colaborando para as pedidas, né, as ofertas ficarem com preços mais altos. Então, tudo isso nos coloca numa posição um pouco mais dependente dos preços do mercado externo, da questão também cambial, da volatilidade cambial. Então, tudo isso acaba sendo precificado dentro do mercado doméstico de trigo, né? Apesar disso, a gente tem, de certa forma, um fator bastante favorável, que as mudanças políticas na Argentina foram muito positivas para o lado comprador de trigo no Brasil. A gente tem uma desvalorização cambial muito forte na Argentina, mesmo com um aumento da tarifa de exportação. A gente vê nos portos lá na Argentina uma redução dos preços bastante competitivos, que chegam até mesmo a ser inferiores ao que é ofertado no Mar Negro, que é ao longo dos últimos anos, desde o início da guerra, o piso do preço do mercado internacional. Então, a Argentina muito competitiva. A nossa preocupação nesse momento com relação ao trigo argentino ele está competitivo não só para o Brasil. Então, os compradores brasileiros que precisam dessa demanda, precisam dessa oferta de trigo de qualidade, que vão buscar um trigo de qualidade na Argentina, que está com preço competitivo dentro do que existe no cenário internacional, eles precisam buscar esse trigo quanto antes, porque eventualmente a gente já começa a ver outros grandes importadores se voltando para a Argentina, e a gente sabe que a safra da Argentina também não foi das melhores. Ela tem uma safra um pouco melhor em relação ao ano passado, mas ainda assim longe daquela que a gente viu próxima de 20 milhões de toneladas. Jonathan, nesse caso, só para explicar um pouco para o telespectador que não acompanha, talvez, muito frequentemente esses assuntos, o noticiário da produção de trigo, quando a gente cita a questão da qualidade, a gente está muito reflexivo na questão do pH, né, que é justamente para a rede de pães, né, para panificação, essa qualidade que daria um maior valor ao produto, né?
Isso, exatamente, correto. Tem diversos fatores no trigo que acabam impactando a qualidade. Os tipos de farinha que vão para massas, biscoitos e pão são diferentes, né? A gente tem N variedades aí, mas sim, uma das principais seria o pH, e a gente vê também a questão do DOM, né? Que acaba sendo um ponto muito importante desse trigo com essa umidade toda que sofreu com a umidade, com giberela também. Então, diversos pontos que acabam prejudicando muito a qualidade do trigo, e a indústria de alimentos não pode utilizar um trigo com um nível de DOM acima de alguns valores permitidos, seria 1.500, se eu não me engano, e a exportação aceita um pouco mais. Alguns países aceitam 4.000, 5.000 de DOM. Então, acaba que a principal utilização desse trigo que ficou prejudicado pelo clima é a exportação. A gente vê já uma comercialização bastante avançada, principalmente a partir de dezembro, desse trigo de qualidade mais baixa, e de certa forma, uma necessidade para o mercado brasileiro hoje que esse trigo saia do mercado interno, porque acaba prejudicando toda a cadeia, né? Então, a gente já vê um bom escoamento dessa oferta de trigo de baixa qualidade, há demanda no mercado internacional, e de certa forma é positivo para todos, né? Mas sim, o pH a gente normalmente fala muito voltado para o tipo 1 de trigo, pH acima de 78, que é uma referência melhor para a gente trabalhar para o mercado de panificação, que é o principal mercado brasileiro. Por trazer essa informação, porque eu acho que às vezes o telespectador acaba ficando confuso, né, nessa situação, mas é isso, é onde diz a qualidade, onde determina então a qualidade desse trigo e para qual setor que ele será direcionado, né, o produto, a matéria-prima. Só para terminar, o Rio Grande do Sul continua como nosso maior produtor, né? Embora com os eventos climáticos, né? Agora com os reajustes que a gente fez nessa última atualização agora, o Paraná tem uma safra um pouco maior, tá? Há possibilidade de a gente ter novos reajustes ainda no Rio Grande do Sul, a gente não descarta isso. O clima realmente prejudicou muito o Rio Grande do Sul. A gente tem praticamente uma manutenção de chuvas bastante elevadas, volumes bastante elevados de chuvas desde agosto. Isso continua até hoje, até agora em janeiro, a gente continua com chuvas muito representativas lá no Rio Grande do Sul. É claro que a colheita já acabou, agora a gente começa a olhar para a safra de verão e a umidade do solo é positiva, mas de maneira geral o Rio Grande do Sul acabou sendo muito prejudicado e derrubou uma safra que poderia ser acima de 4 milhões de toneladas para algo em torno de 3 a 2,8. O Paraná a gente está trabalhando já com 3,6. Algumas fontes estão trabalhando até 4 milhões de toneladas no Paraná. Então agora, com essa quebra, o Paraná volta a ser o principal produtor de trigo no Brasil. Só, né, interessante também a gente mostrar aí como é grande o desafio climático, né? Realmente o Rio Grande do Sul sempre tendo aí um recorde de produção e nesse momento muito delicado, né, com chuvas intensas, realmente passando um sufoco. E há pouco a gente falava da seca intensa, extensiva ali, né, excessiva no Rio Grande do Sul. Mas muito obrigado então, Jonathan Pinheiro, consultor de trigo da Stonex Consultoria, trazendo essas informações atualizadíssimas para a gente. Uma boa tarde. Boa tarde, muito obrigado a todos.